Porque a criança, ela emite comportamentos que facilita com que tenha dificuldades de aprendizagem. Então, a gente consegue observar isso nos comportamentos da criança, que vai facilitar com que ela tenha dificuldade de aprendizagem. Quais são esses comportamentos? E a gente precisa começar a entender e fazer essa leitura, tá? Não tem mais como mudar isso, tá? O professor precisa entender que, acima de tudo, o profissional, que nós temos que ter conhecimento de comportamento, que cada momento que está na sala, ali, aquela criança, ela está emitindo comportamentos. Quando a gente parte da prática da análise do comportamento aplicada, tudo é um comportamento. Então, nós precisamos entender que a dimensão de comportamentos já nos dá uma leitura e nos facilita a entender que aquela criança tem uma dificuldade de aprendizagem. Então, vamos a elas. Primeiro, fraco alcance da atenção. A criança se distrai com facilidade, perde rapidamente o interesse por novas atividades, pode saltar de uma atividade para outra frequentemente, deixa projetos ou trabalhos inacabados. Quantas crianças vocês conhecem assim, né? Quantas crianças a gente já consegue verificar que, de alguma forma, existe um fraco alcance na atenção, tá? E aí o seguinte, como que a gente faz isso para verificar isso aí? A criança está repetindo comportamento o tempo todo. Se encaixa com essa questão? Se encaixa? Gente, com esses slides aqui, só em frente aos comportamentos, vocês têm uma série de informações que vocês podem levar para a rotina de vocês. Talvez até, hoje eu olhando a apresentação de novo, eu falei, nossa, isso aqui sai praticamente uma análise ali dos comportamentos de cada criança, se você preencher, fizer isso. E aqui estão as instruções de como você ter essa ideia. Praticamente você consegue ter ideia de quais são os comportamentos dessas crianças em sala que estão facilitando com que ela tenha dificuldade de aprendizagem, tá? Dificuldade para seguir instruções. A criança pode pedir ajuda repetidamente, mesmo durante as tarefas simples. Onde é mesmo que eu deveria colocar isso? Os enganos são cometidos porque não houve entendimento das instruções, ou seja, tem uma falha lá na compreensão da informação, na atenção, né? Ele não está sustentando a atenção na hora da execução. Então, gente, se eu, de alguma forma, enquanto profissional, já percebo que aquela criança ela precisa de uma instrução mais programada, de uma tarefa mais sistematizada, eu já percebi que essa criança, desta maneira, ela vai compreender melhor e diminui as chances dela ter falta de atenção e ela acaba tendo mais direcionamento para a execução das instruções. E aí eu continuo fazendo esse processo, eu já estou percebendo que essa criança começa a se direcionar. Então, eu fiz uma revisão na minha metodologia, eu fiz uma revisão na minha forma, só diante desses comportamentos que essa criança está emitindo. E aí ela muda. Então, aí nós podemos considerar, sim, que essa criança está tendo dificuldades de aprendizagem frente às questões de atenção, instruções, em frente à metodologia. Ok. De repente, comecei a mudar e ela começa a evoluir. Então, realmente era uma dificuldade bem pontual que estava acontecendo. Mas também nós temos outro lado. Quando passa de deixar de ser uma dificuldade e é um transtorno, quando aquela questão da atenção, vamos pegar um exemplo aqui, está se permanecendo, eu já mudei, eu já fiz essa observação, eu já fiz essa mudança, eu já tive toda essa ideia, e aí o que acabei percebendo? Esse comportamento, ele está se mantendo, ele está sendo sustentado, ele se mantém. Aí nós temos outra leitura. Provavelmente nós precisamos fazer uma avaliação mais específica, mais aprofundada, que aí entra o neuropsicopedagogo como um forte profissional de estar fazendo essa leitura
também que pode constatar, talvez, que há uma possibilidade dessa criança ter uma dificuldade de atenção mais acentuada, tá? Ou um déficit de atenção, uma questão de um TDAH mais específico, que pelo fato de já observar que esse professor já fez essa mudança, já teve essa alternação, e mesmo assim, ele teve alguns avanços, mas não se sustentou essa dica, não se sustentou essa base. Então, o que acaba acontecendo? Nós precisamos ir fazer uma pesquisa mais aprofundada para identificar que talvez essa criança está dentro de uma área, de um transtorno de aprendizagem ou de um déficit, né, específico que a gente precisa avaliar com mais propriedade para poder fazer uma abordagem mais específica, tá?